Olá, caros educandos. Nessa aula nós daremos continuidade ao concretismo. Na aula passada nós estudamos um pouco sobre a poesia concreta, na qual nós temos um grupo formado por Augusto e Heraldo de Campos e Décio Pignatari, que deram início ao Brasil ao concretismo através da poesia concreta. Então, nessa aula nós falaremos sobre a arte concreta. E dentro da arte concreta, na época, também teremos o grupo Ruptura. Aqui nós temos uma obra concreta, desenvolvida pelo artista brasileiro Valdemar Cordeiro. A obra é Ideia Visível. Na arte concreta, as imagens são construídas com elementos puramente plásticos. Os artistas usam linhas, planos, cores e outros elementos visuais. Dentro da obra que em si, ela é construída com linhas diagonais. As linhas diagonais, elas não se encontram no mesmo ponto. Isso gera o quê? Uma instabilidade na obra. E essa instabilidade, ela dá sensação de movimento. Quando nós queremos que uma obra ela dá sensação de estabilidade, as linhas elas se encontram todas no mesmo ponto. O grupo Ruptura, ele foi criado por Valdemar de Barros e outros artistas, entre eles brasileiros e estrangeiros. Valdemar, então, foi o porta-voz do grupo, o qual ficava encarregado de reunir o pessoal para que eles podiam estudar, pesquisar e produzir assim as suas obras. Eles eram anti-impressionista, anti-abstracionista, e eles buscavam eles não buscavam representar coisas do mundo natural, mas criar imagens com conceitos matemáticos em composições que exploravam a gramática visual. Entre eles, as formas geométricas que eles exploravam em suas obras, o quadrado, o círculo, o retângulo, o losango, entre outros. Eles também estudavam a Gestalt, que foi apresentada por Valdemar de Barros. E a Gestalt, ela defende que para compreendermos as partes de uma forma, é necessário antes entender o todo, o que envolve, a composição, que é a forma, o ponto, a linha, o plano, o volume. Aqui eu coloquei 4 obras abstracionistas diferentes. Aqui nós temos um abstrato, geométrico informal, tá? Ou lírico. O lírico ele vai trabalhar aqui as emoções, os sentimentos do artista. E nós podemos observar nessa obra são linhas com semicírculos, onduladas, linhas, algumas linhas retas que ele vai procurar representar, pontos, e formas geométricas. Tá? Aqui nós temos um abstrato geométrico, um abstrato geométrico, na qual Mondrian ele vai fazer essa obra com as cores primárias. Mas olha, ele não tem uma preocupação naquela época de deixar ela toda fechada, trabalhou essa linha aqui, linha reta, horizontal, deixando um pouco aqui do lado, Então, que nem nós podemos observar, então, dentro do concretismo, aqui nós temos uma obra concreta, aqui temos outra obra concreta. Então, assim, a preocupação do concretismo era a rigidez que eles tinham para elaborar a obra em si, com compasso, transferidor, régua, O esboço bem elaborado também. Tudo, bem enquadrado, bem desenhado. Então, nós vamos ter aqui formas geométricas, a repetição de triângulos que formam quadrados, E a outra embaixo, a obra aqui, como que nós podemos observar o movimento nas linhas, As linhas, elas vão causar o movimento,
né? Então, tudo muito bem elaborado com cuidado, né? Nós temos aqui também uma escultura, então o concretismo ela vai se desenvolver dentro da escultura, juntamente com o artista Franz Josef Weissmann, um austríaco naturalizado brasileiro. Essa obra ela está exposta na Praça da Sé em São Paulo, então é um cubo aberto. O abstracionismo, o concreto, ele se desenvolve então dentro das artes visuais, dentro da escultura, dentro do desenho e também dentro da arquitetura na época. Também a fotografia vai se desenvolver, vai ter um olhar diferenciado para aquela época. Aqui nós temos o Geraldo de Barros, ele já trabalhava com a fotografia bem antes de ser trabalhada dentro do concretismo. Ele já fazia pesquisas. E o olhar, né, o olhar de Geraldo de Barros, ele vai se voltar ao seu mundo através da observação das formas geométricas que nós podemos visualizar no meio na qual nós somos inseridos no nosso dia a dia. Aqui ele vai visualizar e vai ressaltar mais a sombra da imagem. Na hora que ele capta a imagem, né, então ele vai valorizar então a sombra. E o que nós podemos observar aqui? Que nós vamos encontrar linhas onduladas, linhas horizontais, verticais, onduladas, linhas retas, né? Linhas retas. Também ele criou uma série de trabalhos com o título Fotoformas, tá? E ele vai explorar mais as formas geométricas do que e formas orgânicas, né? Com efeitos de transparência e luminosidade. Esse conteúdo vocês vão encontrar na página 25, na página 26 do livro didático. A arte concreta, ela mudou o modo de fazer imagens e poemas. Então, as imagens, que nem eu acabei de falar, eles vão buscar trabalhar e valorizar o meio na qual eles estão inseridos, né? Vão buscar, vão estudar, vão conversar dentro do grupo Ruptura, toda essa pesquisa, esse aprofundamento do conhecimento e a grande preocupação deles também foi com o espectador, como o espectador recebe as suas obras na época, que hoje nós já estamos mais acostumados, né, com a forma abstrata e a forma figurativa dentro das obras de arte. Atividade Fotoformas Ação Criadora. Eu quero que você observe com um olhar atento a tudo, um detalhe, um enquadramento, uma luz que se projeta, a iluminação do dia e da noite, e veja a poesia nas formas mais singelas. Após olhar e perceber que somos rodeados por formas abstratas e orgânicas, procure enquadrar uma imagem com uma máquina convencional digital ou câmeras presente no seu celular. Registre e envie para o meu e-mail. Nós na escola, nós somos ensinados a decodificar números e letras. Depois, dentro da disciplina de arte, que nós somos ensinados também, eu estou nesse momento procurando levar você a perceber o meio que nós somos inseridos, a visualizar, a observar o meio que nós somos inseridos, que ele é rodeado por formas abstratas e orgânicas. E nesse contexto de formas abstratas e orgânicas, eu quero que você capte uma imagem. Observe bem como que será essa imagem, tá? Podemos observar essas formas
na natureza, na construção, nas casas construídas, que podemos observar várias formas geométricas, elas são formas que nós podemos observar que tipo de formas: o quadrado, o retângulo, losango, para que vocês possam entender um pouco também melhor da atividade. Voltem na página 25 e na página 26, ela vai falar um pouco mais sobre a obra de Geraldo de Barros. Olhe como ele captou aquela imagem e ele valorizou tanto a sombra da imagem quanto o objeto em si. Então valorize o objeto em si, valorize a imagem, né? E vocês podem fazer uma boa atividade dentro dessa pesquisa. A segunda atividade vai trabalhar sobre uma escultura. Essa escultura ela vai ser baseada dentro das obras do artista austríaco, né? E que você vai buscar mais modelos de imagem dentro do link que eu deixei para vocês terem acesso. Você vai usar para fazer essa escultura um papel dupla face, porque ele é colorido dos dois lados. Você pode utilizar um papelão, você pode colorir esse papelão depois. Você pode usar garrafas PETs. A garrafa em si, ela já é uma forma geométrica. Você pode cortar essa garrafa e criar outras formas. Então, você vai optar por uma dessas atividades, tá? Então, eu estou sugerindo 2 atividades, você opta por uma, vai executá-la e enviar para o meu e-mail. Eu lhe desejo sucesso nas suas atividades. Então, aqui estão o link, né? 2 links disponíveis para que vocês possam pesquisar. O primeiro que eu tenho o primeiro link ele vai disponibilizar então as obras, né, do artista austríaco, né, Franz Weissmann, e o segundo link vai falar um pouco sobre as obras de Geraldo de Barros, tá? Um abraço, sucesso nas atividades!